Então, voltando aqui com o segundo bloco sobre o tema odontologia do sono, com o professor Dr. Paulo Cunali, falando um pouco agora de tratamento. Quais tipos de tratamento a gente tem para odontologia do sono? A gente abordou um pouquinho lá no primeiro bloco, mas eu vou aqui querer ser um pouquinho mais enfático aqui. A odontologia, ela está preparada para trabalhar de forma à excelência, principalmente, quero me referir aqui aos distúrbios respiratórios, porque eles são muito lesivos. E lembrando que o ronco é o sinal de área constrita na orofaringe. Roncar não é normal, é natural porque muita gente ronca, mas é um sinal de que a orofaringe está colapsada, ok? Perfeito. Muito bem, então tem que ser avaliado. Então quem ronca tem que saber por que está roncando. Então a odontologia, ela trabalha com duas situações muito importantes para esses distúrbios respiratórios, principalmente a apneia, porque ela é lesiva, insidiosa e tem algumas situações relacionadas com o peso, com a idade, entre outros fatores anatômicos, e aqui a gente tem que discutir. Sim. Via de regra, os pacientes classe 2-2, que os colegas sabem do que eu estou falando, com o terço inferior da face aumentado e a distância do ióide à terceira vértebra encurtada, isso é fácil de ver na cefalometria, são grandes candidatos a serem pacientes que apresentam problemas respiratórios. Tá? Então você imagine o paciente deitado em decúbito dorsal, a mandíbula fazendo um movimento no sentido horário, essa orofaringe fica muito mais estreitada, a língua vai colar lá no palato mori. Perfeito. Então o esforço para esse indivíduo manter o flow respiratório é muito maior. Isso no indivíduo que tenha essa BL normal. No indivíduo que não tem, ele é muito maior ainda. Como é que a odontologia atua? De duas formas muito básicas no sentido de que a gente domina. Uma, com as cirurgias ortognáticas de avanço bimaxilar. Faz o preparo ortodôntico, né? E se faz essa cirurgia ortognática levando uma mandíbula e uma maxila retrusa para frente. A região mais anterior da face. Mais anterior da face. A mandíbula indo mais para frente, precisa que a maxila vá, porque senão fica o paciente classe 3. A mandíbula e a maxila mais avançadas vão arrastar a base da língua e alguns grupos musculares do infraioides aqui. Mecanicamente, esse movimento abre a orofaringe. O paciente tem a capacidade de respirar, de fazer esse ar entrar mais fácil. Mesmo porque, se a gente imaginar como é que funciona basicamente a dinâmica da orofaringe, a gente pensar num canudo desses que a gente vai tomar um suco, né? Mais mole. Quando você vai puxar, você vai sugar o suco, a tendência para a pressão negativa é colabar. É a mesma coisa aqui. A respiração, você inspira, ela colaba, você expira, ela dilata. Então, falta ventilação, o indivíduo não consegue ventilar. E com essa cirurgia, esse aumento, esse ganho, é um tratamento muito interessante. Mas existem pacientes que não querem fazer ou não podem fazer. E depois a gente precisa conversar um pouquinho de algumas coisas que a gente pode olhar antes, né, do paciente chegar com esse problema. Mas o paciente ou não quer fazer a cirurgia ou não pode fazer a cirurgia, ou de repente, por alguma razão, pode ficar mais biprotuso, me entende? Sim. Pelo avanço, ele vai ficar com o perfil. Exato, a face não permite. Aí existem os aparelhos de avanço mandibular, tá certo? Que são aparelhos que têm que ser muito bem desenhados, muito bem planejados, porque o indivíduo vai ficar com esse aparelho 1/3 das 24 horas em média aqui. Sim. E esse aparelho promove um sistema de alavancas que, se não bem planejado esse sistema de alavancas e não bem neutralizado, ele pode trazer efeitos colaterais sobre as estruturas dentárias, com posicionamento de dente, tá? E também para as estruturas musculoesqueléticas, da articulação mandibular e musculatura. Então, na odontologia hoje, basicamente os dois tratamentos, eu diria os únicos dois são as cirurgias ortognáticas de avanço bimaxilar e os aparelhos intraorais de avanço mandibular. Da mesma forma que a cirurgia, o aparelho faz com que haja esse aumento da via aérea, porque ele posiciona a mandíbula mais para frente e ele pode passar o terço incisal, ou seja, dependendo do delta de avanço mandibular, a gente acaba passando,
e, consequentemente, arrasta a base da língua e abre a luz da orofaringe, fazendo com que o paciente, o indivíduo, possa respirar normalmente durante a noite. Esses são os 2 tratamentos com evidência científica e com muita publicação em literatura de qualidade hoje em dia, Otávio. Ainda nesse tópico de cirurgia, tem casos de pacientes, por exemplo, adultos, que têm mordida cruzada, e é uma redução da via aérea nasofaríngea. Sim. A cirurgia ortognática também consegue ajudar esses casos com expansão, que não sempre precisa de avanço, certo? Mas, às vezes, o ganho transversal... Que é o MARP, né, que se diz? Tanto o MARP quanto o não MARP, né, o cirurgicamente assistido. Eu diria assim, ó, o cuidado que se tem que ter, que eu acho que é o fator de limitação desses aparelhos ou dessa cirurgia assistida, é o quanto você abre esse dente, o quanto você precisa abrir, tá? Porque muitas vezes você acaba alterando muito planos oclusais. Se está dentro da indicação, uma mordida cruzada bilateral que você, com esses aparelhos de expansão maxilar, você consiga, eu acho que é uma medida bastante interessante também, saindo um pouco dessas mais notabilizadas, vamos colocar assim, que é a cirurgia de avanço bimaxilar e os aparelhos de avanço mandibular. Mas é uma opção. Pensando no curto prazo, o paciente que faz o tratamento e obtém um êxito, no curto prazo, quais são os benefícios para ele? Ótimo. Vamos colocar assim, qual é a queixa do indivíduo que está privado de sono por distúrbios do sono? Sonolência excessiva diurna, pressão arterial alterada, obesidade, irritabilidade, gaps de memória aqui e síndrome metabólica associada, triglicérides e intolerância à glicose. Perfeito. Hoje em dia, Otávio, tem um sinal de igual assim, ó. Se o indivíduo tem um distúrbio do sono, principalmente a apneia aqui, que é a pior delas para a gente tratar, de todas, a apneia, e o indivíduo não tem ou tem pouco sono REM, que é o sono da cognição, você põe o igual e o indivíduo vai demenciar. Isso não sou eu que falo, isso estão todos os trabalhos de literatura científica mundial com trabalhos premiados em congressos internacionais. Não tem sono REM, vai demenciar. O indivíduo que tem distúrbio do sono e tem o distúrbio do sono de N3, que é o sono profundo, é o sono de ondas lentas, onde a gente tem a pressão arterial, o batimento cardíaco diminuindo, a respiração diminuindo, e é nesse sono que a gente tem secreção de todos os hormônios em quantidades suficientes para manter a homeostase, principalmente GH e a metabolização da vitamina D, que não é a vitamina, é o hormônio. A vitamina D é a chave para uma série de processos. E o GH mantém a homeostase. O homem e a mulher também, mas o homem tem redução de testosterona, redução da vitalidade do dia a dia, ele fica procrastinando mais as coisas, assim como a mulher. Então, assim, essas queixas, tá? Depressão, ansiedade, essas queixas são queixas de quem não dorme bem. Não é queixa de quem dorme bem. E muito se fala, Otávio, me permita aqui, que para uma vida saudável eu preciso me alimentar bem e fazer atividade física. Se o indivíduo não dormir bem, tá? A tríade é o sono. O sono tem que ser de qualidade. Então, mediante essas queixas que eu coloquei todas aqui, para a gente entender isso dentro de uma avaliação mais sistêmica dos nossos pacientes, esses benefícios todos, em cima do que eu te falei, o indivíduo vai conquistar, tanto com a cirurgia de avanço, quanto com os aparelhos intraorais. Ou seja, eu tenho pacientes na clínica, não de agora, de muito tempo, eu trabalho com sono, fui fazer meu doutorado e meu pós-doutorado em medicina do sono em São Paulo em 2003. 2004 eu já estava com minha tese andando lá. Então, se eu contar esses 18 anos, tá, eu vi muita coisa bonita acontecer. Inclusive indivíduos com pressão arterial alta, tá, que não conseguem, estão sempre aumentando a medicação, essa pressão se estabilizar. Indivíduos tendo mais vitalidade para as atividades do dia a dia, não é? Tanto homens quanto mulheres. A questão de memória, a questão do humor, tá? A questão de o indivíduo parar de tomar tanta medicação, uma para acordar, uma para dormir. É muito bonito isso. Então, esse resgate da qualidade de vida é o que mais me entusiasmou a seguir estudar essa área. Porque você traz isso tudo. Quais são no curto prazo? São esses.
Tá? E já pensando no longo prazo, e no longo prazo. A sustentação dessa qualidade de vida. Porque assim, a apneia, o ronco, tá? Assim como o bruxismo primário, né, e o PLM, eles não têm tratamento, eles têm controle. Então, uma vez que você resgate o paciente, ele está mal, está aqui, com todos esses distúrbios aqui, você resgata o paciente, ajuda a resgatar o paciente, que paciente com comorbidade é paciente da área da saúde, não só nossa, mas do médico participando. Nós fizemos a nossa parte. Aí fica bonito a gente trabalhar, porque a gente trabalha para manter a saúde do paciente, que eu acho que é o que a gente deve fazer, tratar a saúde e não ficar muito focado em tratar só a doença. Então, a longo prazo, é manter a conquista. Tá? E o paciente, eu já conversei a respeito disso, mas o paciente que a gente trata, tá? Que paciente privado e com gap de sono, é um paciente que vai ficar eternamente agradecido. E não tem coisa melhor para quem trabalha com saúde do que ver o paciente bem. E a gente não trata o paciente para a nossa cadeira odontológica e nem para o nosso consultório. A gente trata o paciente para a família dele, para a questão laboral dele, para a relação social dele. A gente trata o paciente para a vida dele, não para a nossa. Queria que você comentasse um pouco sobre os CPAPs, que são os aparelhos de uso durante a noite. O CPAP está ligado à área médica, mas eu encaminho o paciente para CPAP, mas não diretamente para comprar um CPAP, né? Eu encaminho o paciente que vai ao meu consultório, é um paciente com uma apneia muito grave, é um paciente cardiopata, um paciente já com diabetes de controle, ou seja, um paciente já com morbidade. O CPAP é um aparelho de pressão positiva. Hoje tem máscara nasal e a máscara oronasal. O CPAP ele injeta o ar do ambiente, lógico, filtrado, né, para dentro da via aérea. Então ele sopra. Vou imaginar aquele canudo que vai puxar aqui, ele cola, o CPAP sopra o ar aqui. E esse ar que entra, né, ajuda a respiração, você está inspirando, a via aérea não está fechando porque o volume de ar que está entrando é um pouco maior. Então ele desobstrui a via aérea. Tá? E é um tratamento, é o nosso gold standard. Todos os tratamentos, mesmo a cirurgia ortognática quanto os aparelhos de avanço mandibular, eles têm no CPAP, né, a busca da excelência, ou seja, porque o CPAP zera. Né? Então a gente tem que fazer com que o aparelho intraoral também tenda ao zero e a cirurgia ortognática também. Mas o CPAP está mais ligado a esses casos mais graves, casos com comorbidades importantes, e a área médica, né, principalmente auxiliada pela fisioterapia ventilatória, que trabalha com os CPAPs. Mas é um tratamento muito seguro também. Conversamos bastante sobre tratamentos de problemas do sono. Pessoal que está assistindo, mais like, mais compartilhamento. E vamos fechando aqui para terceiro bloco a gente falar sobre prevenção.